Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 25 entrando no ar. E nós vamos falar hoje sobre consciência ecológica. Eu sou o Paulinho e ouvi dizer que a pedra mais preciosa é a do rim do boi. É verdade, gente. Eu sou a Adriana e meu convite de casamento foi de material reciclado e ficou lindo. Eu sou o Juliano e eu não jogo papel no chão. Aê! Parabéns, Juliano. Eu sou a Aninha Chaves e eu só tô no podcast porque são 8 da noite. É isso aí, a Aninha praticamente estreando com a gente. Só não é a primeira vez, porque ela participou lá no EncontroIrmãos.com, deu alguns pitacos lá. Mas hoje ela é a nossa convidada especial para falar sobre consciência verde. Consciência verde? Consciência verde é consciência de gnomo. Não tem o dia da consciência negra? Hoje é o dia da consciência verde. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre ecologia, falar o que os cristãos têm a ver com esse papo ecológico aí, de preservação, de lixo, reciclagem, efeito estufa, camada de ozônio, sacolinha de supermercado. O que a gente tem a ver com isso? Aninha, por que nós cristãos temos também que nos preocupar com essa questão da consciência ecológica? Cara, em Gênesis 2:15 diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Acabou. É nossa responsabilidade cuidar do nosso ambiente, entendeu? Certo. Então Deus colocou a gente aqui para cuidar. Ele fez a terra, colocou o ser humano aqui e falou: cuida disso aqui eu tô dando para vocês, mas é para vocês cuidarem. Isso, em Apocalipse também tem uma parte, eu não peguei a referência aqui, mas que diz que Deus vai resgatar o início da criação. Então é nossa responsabilidade cuidar até que esse resgate aconteça. Uhum. Não sei, eu acho que também pode ser relacionado com o lance de ser sal e luz também, será que não? Acho que dá pra abstrair alguma coisa daí. É bom testemunho também, porque, a Bíblia fala que as pessoas vão enxergar Deus baseado muitas pessoas vão se tornar inexcusáveis, não vão ter desculpa de dizer que Deus não existe por causa da criação, né? Uhum. Mas se a gente não cuidar desse ambiente, daqui a pouco vai parecer que Deus não existe, né? Porque o negócio tá feio, né? Já tem só meio ambiente, né? Então. Daqui a pouco vai ser daqui a pouco vai ter um parque de ambiente. Tá, mas assim, uma coisa que não consegue entrar muito na minha cabeça é assim, por que gastar tanto dinheiro, tantos recursos humanos também, pra salvar, por exemplo, o mico-leão dourado da extinção? Que falta que ele vai fazer no planeta Terra, né? Eu, sinceramente, acho que ele vai fazer muita falta. Tem a questão do equilíbrio e tudo, né? Mas além dele ser bonitinho e colorido, por que ele é importante, por exemplo? Não, porque ele faz parte de um ecossistema, de uma cadeia trófica, e ele é extremamente necessário, né? Ainda mais em ambiente tropical e subtropical, todas as relações entre os organismos são muito estreitas, assim. Então qualquer um que você tira, certamente vai fazer um estrago muito grande, né? Porque vai alterar a cadeia de outros animais. Né? Olha, mas se tiver alguma ONG defendendo a vida das baratas... Ai, se eu ficar sabendo, eu acho que ela não desequilibra ecossistema nenhum. Morte às baratas. Se as baratas morrerem, os escorpiões também morrem, não pode. Deixa morrer. Morram todos. Morram. Por quê? Escorpião só come barata? Não só, mas é um dos pratos preferidos dele. Prato predileto. Aí, vamos criar escorpião? Vamos criar escorpião, né? Sabia que eu sou fã de lagartixa porque elas comem barata? E é verdade que a lagartixa come barata? Eu nunca vi uma lagartixa Come, eu já barata. vi. Eu acho que é meio grande, vai ser bem indigesto. Sucuri come gente, ué. Vai comparar a lagartixa com a sucuri. Muito bem, muito bem. Então, a Adri falou em ONG aí, deixa eu falar um negócio. Eu descobri essa semana uma ONG cristã que trabalha com ecologia. O endereço é www.arrocha.org. É só de cristãos voltados para essa conscientização ecológica. É muito bacana o site deles. Fica aí a dica para quem quiser acessar. Acho que é um exemplo, que é uma ONG internacional, assim, de acesso internacional mesmo, muito bacana.
Tá, legal. www.arrocha.org. Arrocha.org. Eles têm vários idiomas, né? Mas aí você clica lá no Brasil, aí o site sai em português. Ah, tá, legal. E em relação ao problema do lixo que a gente está enfrentando hoje em dia aí, você acha que tem solução para isso? A gente vai conseguir chegar num ponto de dar um fim nesse lixo, jogar no espaço, sei lá, um lugar que não faça falta e não atrapalhe ninguém? Mandar pro sol. Qual que é aquele país lá que tá tendo esse problema com o lixo? Acho que é a Itália. Mas E acabaram os lugares para jogar lixo, todos os depósitos estão cheios, aí suspenderam a coleta, as ruas estão cheias de sacos de lixo, uma coisa terrível. E você vê que isso é um problema, assim, lógico que a gente tem esse problema também no Brasil, mas é muito mais agravado esse problema em países desenvolvidos, né? Porque tem muito a ver com o consumismo, né? As pessoas... Eu tenho uma tia que mora nos Estados Unidos e uma vez eu vi uma cena, assim, achei absurdo, sabe? Assim, é um pacotinho de sorvete, assim, de sorvete de palito, vem dentro de 3 embalagens, entendeu? Uma de papelão, uma de plástico, que pra mim é crime usar embalagem de plástico, porque é muito difícil reciclar, né? E a outra de papel, que era do próprio sorvete, entendeu? Então você vê que é um negócio assim, só por status mesmo, só pra embalagem ficar bonitinha e vender, mas tá gerando 3 vezes o lixo que poderia gerar, né? Então... E a gente sabe que o problema do lixo começa dentro de casa já, né? A própria educação que a gente recebe de tratamento do lixo, a sujeira da cidade. A gente vê cada coisa absurda. O Juliano brincou com esse negócio de eu não jogo o lixo no chão aí no começo do nosso programa. E a gente vê que essa é uma realidade tão grande hoje em dia, até as pessoas mais esclarecidas, que têm um pouco mais de conhecimento, que sabem que aquilo lá não é legal e joga lixo no chão, desde um papel de bala. Outro dia eu tava indo pra hora do almoço, eu trabalhava em Diadema, aí eu tava passando do lado de um caminhão que tava estacionado, de repente voa pela janela aquelas tampas de Marmitex, assim, sabe? De alumínio inteiro pela janela. O que será que passa na cabeça do cara? Vou garantir o emprego do gari. Sei lá, cada coisa absurda. Mas você sabe que eu ouvi isso de uma pessoa, né? Se eu não sujar o chão, essas pessoas vão ficar desempregadas. Eu ouvi isso de uma pessoa que estudava comigo. Imagina, situação. É terrível. Já jogava a marmita inteira, que garantia a grana e garantia o almoço também, né? Pois é. É verdade, né? Que eu acho tão absurdo como as pessoas conseguem jogar assim numa facilidade. Hoje eu tava contando pro Paulinho, eu faço pós-graduação em cosmetologia, né? E meus professores, eles estão batendo muito na tecla de consciência ecológica por causa desse negócio da sacola mesmo, de não ser reciclável. Então eles querem que as indústrias já partem pro lado de não produzir em materiais que sejam difíceis de reciclar. Então eles falam muito disso, falam que é a nova onda agora, porque a população está preocupada com isso, e a indústria que se preocupa com isso, a população vai ficar amiga dessa indústria, vai comprar mais dessa indústria. E aí a gente sempre escuta isso. Aí ontem, a minha colega me ofereceu o house. Quer uma bala? Quer? Não, obrigada. Aí teve 3 meninas que aceitaram. Elas simplesmente chuparam a bala, amassaram papel e jogaram no chão. Dentro da sala de aula. Assim, tem segundo grau, curso superior, pós-graduação e joga papel no chão. Então, tipo, é mais cultural do que educacional. Eu não sei onde tá a cabeça desse povo. A gente tava lá em Cabo Frio, tinha uma feirinha hippie lá, que vendia as coisas na calçada. Aí eu sempre fico revoltado se eu vejo alguém jogando coisa no chão, né? Isso é muito comum a gente ver, o pessoal jogando lata pelo vidro do carro e tal. Mas tinha uma mulher trabalhando nessa feira hippie, sentada lá na banquinha dela, comendo uma pipoca. Acabou a pipoca, ela jogou no chão, no pé dela, no ambiente de trabalho dela, assim. É uma coisa que não dá pra conceber. A gente às vezes pensa, né? Às vezes a gente vê a pessoa jogando na rua, assim, a gente pensa, até parece que se fosse dentro da casa dela, ela jogava, mas eu tô começando a acreditar que se fosse dentro da casa, ela joga também. É impressionante uma coisa dessa. Verdade. Ô Paulinho, eu tô lembrando aqui, falar em jogar papel no chão, há anos atrás, na cidade de São Paulo foi instituída uma lei que ia cobrar multa, na época acho que era R$100 de quem jogasse papel no chão e tudo mais. Se eu não me engano era o Maluf que era prefeito. Eu lembro. Tiraram uma foto dele, ele chupando sorvete, ele jogou papel no chão. Nossa. Eu lembro que saiu nos jornais e tal, isso daí. A questão que eu vejo é um problema de cultura, sabe? Porque o que a Aninha falou aí, porque a empresa vai ser amiga, isso, aquilo, aquele outro. Infelizmente não existe essa cultura aqui no Brasil. Na Europa pode existir, talvez nos Estados Unidos. Mas quem daqui compra
um produto um pouquinho mais caro que o outro porque tem certificação de ISO 9001 ou ISO 9002. ISO 14000. 14 mil é... Da BMA. É, o 14.000 No meio ambiente, é. Então, mas eu falo assim, nem tratando da questão de meio entendi. ambiente, ISO de qualidade. falando só da questão de qualidade. Porque ISO 9001 é uma garantia de qualidade, sabe? A gente não se atenta pra isso. Então, mas o que os meus professores estão batendo na tecla é justamente isso. Porque essa tendência vai chegar aqui no Brasil. Eles acreditam que vai chegar. Então tá na hora de nós que estamos na indústria de cosmético, nas indústrias farmacêuticas, pra já começar com essa consciência. Pra partir da gente, entendeu? Eu acho que essa consciência só vai chegar quando chegar a necessidade. Porque mudar a consciência só sem necessidade, pra alguém meter a mão no bolso e gastar mais só por consciência, é difícil. É, cada um tá pensando no seu próprio bem só. Não pensa na comunidade, não pensa no futuro, não pensa nos próprios filhos, né, que vão viver daqui a 20 anos aqui. Sim. Eu acho Uma que só coisa vai que me chegar espanta... quando mexer no bolso do cara. Tá mexendo no bolso. É, quando o produto com qualidade ambiental for mais barato, não mais caro, entendeu? Porque ele deveria ter o apoio do governo para ser mais barato. Mas material reciclável, por exemplo, papel reciclável é mais barato do que o papel normal, né? E ainda o pessoal não dá preferência. Caderno de papel reciclável eu sei que é mais barato. Ah, então, mas o papel em si, né? Mas quando é manufaturado assim, o papel vira alguma coisa, ou correspondência, ou mesmo convite de casamento, como a Adri falou, ele fica mais caro. Eu acho que não. Não, é sim, amor. Sim, é mais caro porque o pessoal acaba usando o status do reciclado pra cobrar mais caro. Pra servir mas coisas ele desse deveria tipo. ser mais barato. Porque pro papel ficar branco, ele leva um tratamento de cloro altamente contaminante ambiental e que faz o papel ficar branquinho, entendeu? Que o reciclado não tem. Então, quer dizer, ele deveria ser mais barato, porque ele não tá tendo esse tratamento, né? Mas eu não acho tão bonito o papel reciclável. Aqueles fiapinhos assim na gramatura do papel. Ai, vocês têm que ver o também nosso gosto. convite de casamento. Ficou muito Eu bonito. tenho vários cadernos aqui com a capa de reciclado. E a foto do Giannichini em cima, né? Não, Reciclado também? Mas é bonitinho. Então, mas é legal esse negócio de embalagem, porque agora, o ano passado, todo final de ano tem aquele esquema de amigo oculto, de troca de presentes por causa do Natal e tal. E aí tava fazendo uma campanha, eu não sei, acho que eu até ouvi na rádio, eu não lembro. Foi. Que era uma campanha assim de não faça aquelas brincadeiras de amigo oculto que o pessoal pega uma caixa enorme, aí pica um monte de papel com plástico, aí coloca tudo isso dentro de uma sacolona, porque tudo isso vai virar lixo e vai demorar um tempão para se decompor, né? Então, assim, pra diminuir a quantidade de embalagem, embala só naquele papel mesmo, a sua caixa e pronto, tá ótimo. Nem precisa colocar dentro Consciência da sacola. ecológica é sempre aquela ideia da gotinha no oceano, né? Se cada um fizer a sua gotinha, a gente vai ter o oceano todo, né? Fazendo a sua parte. Junto com o problema do lixo, vem o problema da sacolinha de lixo. Que eu acho que é um problema ainda maior, né? Porque pra resolver o lixo da nossa casa, a gente usa a sacolinha de lixo que vem do supermercado, que na nossa cabeça a gente tá reciclando, né? Tá reutilizando aquilo lá. Mas eu acho que todo mundo hoje joga lixo fora, pelo menos pessoas menos esclarecidas como eu, jogam lixo fora dentro da sacolinha do supermercado. Qual seria a solução pra isso? Sabendo que o plástico é terrível de ser decomposto quanto tempo ele ou demora reciclado. pra se decompor? Milhões de anos. eu não tenho o dado aqui. Mas sabe que tem um supermercado aqui no meu bairro que tomou uma iniciativa bacana, assim, porque tem 2 tipos de sacolinha. Na verdade, ele deveria ter um só, né? Só reciclável. Mas tem uma sacolinha que é mais amarelada, que não leva esse tratamento, e a mesma coisa do papel, né? Que você pode depositar nela porque ela é reciclável também, a sacolinha também, né? Só que o problema, quando você deposita lixo em sacolinha, é porque se você deposita lixo orgânico e suja a sacolinha, essa sacolinha não vai mais conseguir ser reciclável, entendeu? Mesmo que ela seja reciclável, entendeu? Porque ela está suja de material que não vai sair mais dali. Tem esses produtos assim, iogurte, se você não limpa e aquilo impregna, por que a gente fala que quando você tem que separar o lixo reciclado do orgânico, tem que lavar o reciclado antes de pôr junto, porque se aquilo impregnar, não vai conseguir reciclar depois, entendeu? Entendi. Nem se lavar com cloro? Então não é separar.
O Juliano é muito caprichoso. Então aquela questão da coleta seletiva, do lixo separado, não é garantia de que vai ser reciclado. Além de não é garantia por isso que eu falei, né? Porque pode estar contaminado com resto orgânico dentro do material reciclado. E também não é garantia porque, tipo, na minha casa a gente separa. E não coloca o reciclado dentro de sacolinha plástica, tudo desse jeito. A gente coloca dentro de um baldão assim mesmo, o que é reciclável e separa do orgânico. Só que quando eu ponho na lixeira, mistura aqui tudo. no meu bairro... Não, aqui no meu bairro tem um cara que passa pegando só tem os dias do reciclado e os dias do orgânico, entendeu? Sei. Mas aonde existe isso? É difícil, né? A maioria dos bairros não tem isso. E você limpa tudinho antes de colocar no balde? A gente lava antes de colocar, mas só com água, assim. Nossa, que legal. Que coisa chique, hein? Outro nível. Então, depois que você pega o costume de lavar, tipo, você acabou de tomar o leite, entendeu? Custa você passar uma água dentro da caixinha e jogar do lado, do seu lado, no lixo do lado, sabe? Uhum. Não precisa fazer isso, você tem que pegar esse hábito, sabe? Tem que virar hábito, né? Não adianta. Né? E tem uma dificuldade que eu sempre tenho, quando tem no shopping, alguma coisa assim, aquelas coletas seletivas, aqueles lixos separados, tem coisa que eu não sei onde jogar, porque tem embalagem que é de plástico e de papel, aí é onde eu jogo. Isso é complicado. Eu também não sei onde jogar. Tem que tentar separar, né? Então, mas com relação à sacolinha de supermercado, eu não sei se vocês já repararam, mas a maioria dos filmes que a gente assiste, que é a origem americano, e passa gente com sacolinha de supermercado, é tudo aquelas sacolonas de papel craft, já viu, né? Aqueles papelão. Que eu ouvi falar que nos Estados Unidos, não sei se é no país todo, mas ou você sai com aquela de papel, ou você leva. A maioria das pessoas que vai no supermercado leva a sua própria sacola, aquelas de feira que a vovó usava, sabe? Isso é verdade, porque na casa da minha tia era assim, ela tinha a própria sacola pra levar no supermercado. Isso é verdade. Mas hoje, eu não lembro de ter visto ninguém no supermercado saindo com uma sacola dessa. Aqui não é. Seria já um grande passo para a solução desse problema, né? É verdade. Mas eu acho que as sacolas de supermercado só vão sumir se partir de cima mesmo. Se o governo proibir dar multa de milhões de reais, aí sim os supermercados vão ter a consciência forçada ecológica. Porque é barato, é muito barato, né? Infelizmente, isso acaba sendo barato e todo mundo opta por essa solução, né? Eu tenho uma ideia, assim, nesse negócio do lixo, assim. Eu nem sei se seria viável, mas eu acho que seria fácil de... vamos dizer assim, de aplicar. Eu não sei se seria viável, porque eu não sei se as pessoas acostumariam com isso, mas ter sacolas de cores diferentes distribuídas nas casas das pessoas, entendeu? Igual tem em shopping, assim, né? Porque o meu irmão mora num bairro aqui, numa cidade vizinha aqui, e a prefeitura colocou nas ruas esses lixos que tem igual em shopping, separado. Então as pessoas já pegam só que são muitos lixos, assim, quase na frente de cada casa tem um. Então as pessoas já pegam da própria casa e já depositam ali, entendeu? Tudo separadinho já. E aí passa um caminhão que acopla naquele lixo, já tem duas alças, assim, próprias para aquele estilo de caminhão, e já deposita separado também, sabe? E dentro do caminhão já tem compartimentos? Dentro do caminhão já ficam os compartimentos. Eu não sei se depois do depósito, né, como é que eles fazem a gestão disso. Depois de todo esse trabalho, chega um depósito e mistura tudo. Mas olha como é que tem gente que é nó cego. Porque tem... Nó cego, foi ótimo. Tem gente que pega... Porque um dos compartimentos é o compartimento de reciclado. Então tem gente que enfia a mão lá dentro, acaba com essa lixeirona que a prefeitura gerou, destrói, porque é uma lixeira só feita pra entrar, não dá pra retirar, sabe? Então as pessoas rasgam a lixeira pra tirar o reciclado lá dentro, esses recicladores que passam, sabe, nas ruas. Catadores de material reciclado. Então é dureza. Mas é mais fácil pra eles, né? Já tá separadinho, né? Já tá separado. Puxa, é verdade, né? Tem esse pessoal ainda. E aí é complicado também, porque aí entra numa questão social, né? Essas pessoas têm cooperativas que vivem disso, né? Então tem que ter uma associação junto com a prefeitura. Peraí, quem que vai cuidar dos reciclados? É você? Então você cuida. Mas não pode ficar jogo de tapa, né? Quem que fica com o lixo reciclado. É verdade. Eu só queria pensar um pouquinho nessa questão, porque a gente tá falando de reciclar, da importância de reciclar e tal, mas o que acontece se ninguém reciclasse nada, se ninguém se preocupasse com isso? O que aconteceria com o mundo? O que vocês acham? Por que se preocupar com isso mesmo, efetivamente? Eu acho que a gente não teria onde depositar tanto lixo. A gente não tem espaço.
É uma coisa de física, né? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Quanto do nosso planeta vai ficar destinado para armazenar lixo? É verdade. E é uma coisa que contamina o solo, né? Contamina até, que eu saiba, até perto dos depósitos de lixo. E não dá para plantar muita coisa porque os lençóis freáticos ficam contaminados, tudo isso, né? Fora que entra num outro problema aí, que acho que a gente ainda vai falar também, que é esses gases causadores do efeito estufa, né? Porque o depósito de lixo já era o gás metano, né? Que é altamente contaminante. Né? Ah, tá. Então, quanto menos área a gente tiver gerando esse produto, melhor. A decomposição, então, do lixo que vai gerar esse gás metano. É isso, em aterro sanitário. Quando faz combustão do gás, reduz um pouco. É melhor ou é pior? Porque eu vejo, às vezes, quando eu tô indo pra São Paulo... Quando eu chego em São Paulo, assim, nos lixões lá, geralmente tem... Chamas, né? Um monte de lugar, assim, que tá em chamas lá. Isso melhora, piora, fica do mesmo jeito? Então, eu não entendo tudo de gás metano, mas eu sei que essa combustão também gera um gás que eu não sei o nome. Aí, se não me engano, é hidrogênio, mas eu não sei o nome, que também é poluente, né? Do ambiente. Então é CH4 mais O2. Eu acho que... Tem que fazer a reação. Acho que separa em hidrogênio mesmo, que também é um gás poluente. É. Camada de ozônio. Essa foi uma discussão bem grande, pelo menos no meu tempo de escola. Se falava muito de camada de ozônio, que era o problema do século XXI, que nós morreríamos por causa do buraco na camada de ozônio. E pelo que eu pesquisei, pelo que eu ouvi falar, esse problema foi resolvido por pequenas soluções que foram tomadas. Pequenas não, né? Algumas foram drásticas, mas esse problema não existe mais, né? A questão do CFC nos aerosóis, já foi tudo resolvido. Mas é aquilo que a Ana falou mesmo, teve que mexer no bolso pro negócio mudar, né? Porque o CFC só foi substituído porque as indústrias que utilizariam o CFC pagavam uma multa absurda, assim. Aí agora que dar os pulos pra resolver de outro jeito, né? A maioria do propelente utilizado agora é o propano, eles nem utilizam mais o CFC. O ar-condicionado também não precisa mais, né? Geladeira, que eram os grandes responsáveis. Mas é verdade que o problema da camada de ozônio é uma coisa do passado? Eu não... Pelo menos na minha época de faculdade, já faz 3 anos, isso não era mais assunto em pauta, assim, né? Muito mais tem se falado no aquecimento global. Mas o que também a camada de ozônio era um problema local, né? Então, mais fácil de resolver do que um problema global como o aquecimento global, como o nome já diz. Tá. Então vamos falar sobre o efeito estufa do mal, né? Porque tem o do bem, né, Aninha? Que a Aninha dá um apoio lá. Gente, entrem e façam sua matrícula no Efeito Estufa. Essa é uma propaganda gratuita. O Marcos vai ter que me dar uma pizza. Tá, e o efeito estufa? Qual que é, assim... O que é o efeito estufa? O que é o efeito estufa, pra quem ainda não sabe? Quem chegou no planeta Terra ontem e ainda não sabe? Então, o efeito estufa ele é gerado por alguns gases, né, que a gente chama de gases geradores do efeito estufa, que são dióxido de carbono, gás metano, óxido nitroso, hidrocarbonetos e alguns outros gases também gerados principalmente por indústrias, né, que são os hidrocarbonetos perfluorados, vários nomes feios aí que não interessam. E o que acontece? Esses gases são emitidos, sejam pela indústria ou por outro meio, aterro sanitário, como a gente já disse, e eles formam uma camada sobre a Terra, né, sobre a atmosfera, que impede que os raios solares batam na superfície da Terra e voltem para o ambiente. Então esses gases esses raios ficam como que reverberando, vamos dizer assim. E isso causa esse aquecimento que a gente diz que é a primeira consequência do efeito estufa, né? Tem alguns raios que não entram na atmosfera por causa dos gases, é isso? Eles entram, mas não conseguem sair, entendeu? Ah, não consegue sair. Aí fica batendo, então, subindo e descendo até... Ele fica preso, essa camada prende esses raios e aí causa o aquecimento. E isso está aumentando a temperatura da Terra? Isso aumenta a temperatura da Terra. E qual é o prejuízo de aumentar a temperatura da Terra? Não só ter mais turistas nas praias, né? Mas gera muito desequilíbrio ecológico, porque algumas espécies são extremamente sensíveis à diferença de temperatura. Certo. Então, meio grau daquela espécie é capaz de extinguir a espécie, entendeu? Certo. Nossa.
Fora o descongelamento, né? Dos polos. Descongelamento. Eu ouvi dizer que essa história de descongelamento dos polos é lorota. Eu acho que tem gente séria por aí falando que isso aí é terrorismo demais, assim. É comprovado isso, né? Que isso está ocorrendo ou não. Eu nunca li nenhum material, assim, científico, porque o que a gente diz quando a gente diz que um negócio é comprovado, a gente tem que ir numa revista científica, né? Assim, a Nature, Science, tem sido publicado, né? Virado um artigo científico, aquela pesquisa, né? E isso tem valor como ciência, né? Então eu nunca li um artigo que falasse de descongelamento dos polos, né? Olha, eu li Mas alguma pode ser que coisa eles existam, né? Eu li alguma coisa a respeito disso. Existem pontos que realmente estão se descongelando, vamos dizer assim, tá derretendo mesmo. Aí você tem... Olha, vou até falar assim, é uma coisa assim que eu acho muito estranho, porque parece que virou propaganda, virou uma forma de ganhar dinheiro, esse tal desse efeito estufa, né? Tem muita gente que tá ganhando dinheiro com isso. Inclusive o Marcos, né? Inclusive o Marcos. Coitado, ele não tá ganhando dinheiro nenhum, os alunos não pagam. Gente, paga o Marcos. Aproveitar pra cobrar online, né, Aninha? E eu me lembro de um fato parecido, não tem nada a ver o tema, mas um fato parecido, que foi quando estourou a bolha de internet, que todo mundo começou a investir, e de repente, puf, não virou nada. Perderam-se milhões e milhões de dólares do dia pra noite nisso. E tá parecendo assim que tem muita propaganda, né? Certo. Se bem que o mundo hoje é muito hábil pra fazer marketing com tudo. Mas tem virado muita propaganda, e eu tenho lido algumas coisas que diz que o derretimento que tá tendo esse aquecimento é parte do ciclo que existe na Terra. Sim. Existe período glacial, existe período de aquecimento mesmo. Era do gelo. Sabe? Isso, era do gelo e tudo mais. E não tem como a gente controlar o aquecimento tá vindo da onde, né? Esses graus que estão aumentando, tá do aquecimento global decorrente do efeito estufa ou de ciclos geológicos? Outros fatores. Não se sabe isso, então. Eu nunca li nada, né? Pode ser que isso, mas eu nunca li nada. Tá. Não se sabe a origem disso, e é muito estranho porque de repente isso virou a bola da vez, o assunto mundial, sabe? Todo mundo fala efeito estufa, e tá aquecendo e tá derretendo, e vai todo mundo morrer, e ai meu Deus, e Jesus tá voltando, e o mundo vai acabar. Sinais dos tempos. Tá virando uma paranoia isso, sabe? E parece um pouco mais de forçação, de barra mesmo, para criar uma situação. Eu acho até louvável a gente preservar o meio ambiente, precisa de preservar. Só que as coisas estão acontecendo de uma forma, assim, muito estranha. Por exemplo, um dos ícones hoje da preservação do ambiente é o Al Gore. Eu quero ver o que ele vai fazer se ele for eleito para resolver o problema nos Estados Unidos, que é um dos maiores poluidores, se não o maior poluidor do mundo. E que não assinou o protocolo de Kyoto, que foi uma iniciativa ótima, né? Explica o que foi o protocolo de Kyoto, então. Então, o protocolo de Kyoto, na verdade, é um documento, né, que visa reduzir as emissões de gases poluentes, né? Ele foi ratificado em 98 e entrou em vigor em 2005. Mas os Estados Unidos não assinou esse documento, né? E que é um dos países mais geradores, se não o mais, né, poluidor do mundo. E só pra contar um pouco da história, isso começou no Eco 92. Certo, foi no Brasil. Que foi aqui no Brasil que começou, e agora esse período agora, eu li alguma coisa, não lembro qual que foi o lugar, que foi uma continuação disso, e que pelo que eu li não virou nada também. Ficou o pessoal conversando, e por fim não chegaram a conclusão nenhuma. Parece reunião de igreja, né, cara? Os veículos são também responsáveis pelos gases que são emitidos, né? Principalmente o gás monóxido de carbono. E isso é um pouco reduzido com os carros a álcool, né? Um pouco não, bem reduzido, né? O carro a álcool polui muito menos do que o carro a gasolina, isso é verdade, né? Mas ele rende menos também, né? Então eu vou precisar de... Rende menos. Vou precisar de mais álcool. Mas mesmo assim... Fica mais barato. A questão financeira ainda é mais em conta, só que a gente vê essas discussões sempre, eu tô com um carro flex agora, o pessoal fica discutindo se vale a pena mais colocar gasolina ou álcool. Aí tem aquela conta de 70%, né, que o carro consome 30% a mais utilizando o álcool. Então você tem que fazer uma conta se compensa colocar mais álcool do que gasolina. Gasolina? Só que não se leva em conta a questão ecológica, né? Você tá preocupado com o seu bolso, com o seu bem-estar, com a sua economia, esquecendo que se você colocar gasolina, você vai emitir muito mais gases poluentes e vai
contribuir com a piora dessa situação, né? E o governo até, de certa forma, dá um incentivo, né, pra população utilizar carro a álcool, carro agora com gás. Eu não tô fazendo propaganda da Comgás, viu? Carro com gás, kit gás. Porque eles diminuíram o valor do IPVA, né? Pra carro que é gás, paga 1% a menos do que o carro que é bicombustível e por aí vai. Ah, isso eu não sabia, que legal. Isso é verdade. Tem essa diferença. Carro flex, não. Carro flex, não. Isso é uma sacanagem, porque tem gente que tem carro a gasolina, coloca kit gás, aí se acaba o gás, ele vai usar a gasolina, mas daí ele paga menos IPVA. Eu que tenho carro que é álcool e gasolina, só ando no álcool, nunca coloquei gasolina no meu carro, apesar do desempenho ser menor, pior, apesar de ele fazer um pouco mais barulho, o motor, do que com gasolina, eu nunca coloquei gasolina, mas mesmo assim eu pago IPVA altíssimo, né? Um absurdo. Absurdo. Janeiro dá uma dor no bolso, você não tem noção. Vamos gravar podcast sobre impostos. Ai, não. Tem uma questão também a respeito do álcool, que é a seguinte. Eu moro numa cidade que é cercada de cana por todos os lados. Imagina o cheirinho da cidade. Então, é fogo pra todo lado, sabe? É isso que é pior, então, né? Pra produzir, quer dizer, o que você economiza no combustível em si, você tem um custo ecológico na produção do álcool. Em Piracicaba tinha muito isso também, cara. Aquelas queimadas lá em Piracicaba tem. Aquela fuligem que suja a casa, suja a cidade toda, a roupa tá no varal, já era. Problema respiratório. É complicado isso, né? Você resolve de um lado, mas do outro lado. Se o Brasil fosse todo de plantação de cana-de-açúcar, a gente tava na roça, né? Literalmente na roça. Literalmente. Ia comer cana também, né? Porque não ia ter comida, não ia ter nada. Não ia ter nada, ia ter que importar o resto, né? Tem o problema social que envolve a cana, né? Dos cortadores de cana. É complicado mesmo. Tem toda essa parte dos boias frias. E agora tem uma lei que, se eu não me engano, ia entrar em vigor agora não sei se era agora 2008 ou 2010, já está tendo sistematicamente a redução de queimada de cana. Então, para não ter queimada de cana, você usa colheita mecanizada. Porque é impossível uma pessoa entrar no meio de uma cana que não está queimada, cheia de folha, para poder fazer a colheita, né? Tanto que não dá rendimento quanto animal, cobra, essas coisas assim, se torna até perigoso. Só que você começa a esbarrar exatamente nessa questão social. Uma máquina colhe o que dezenas ou centenas de cortadores colhem. E aí você começa a desempregar essas pessoas. E aí você começa a gerar um custo social. Você reduz o custo ecológico, cria custo social. E aí você coloca essa pessoa para trabalhar aonde, para fazer o quê? Né? Fora que tem um problema que é lindo falar assim que a máquina vai colher a cana, né? Mas numa cidade como Piracicaba, isso é fora de cogitação. Porque a cana, se você corta, se você não corta ela bem embaixo, bem próximo à raiz, ela não nasce mais, aquela cana. Então, quando o terreno é em declive, sobe, desce, a máquina não consegue fazer isso. Ela corta tudo errado a cana. Então, o dono do terreno, o dono da plantação, vai perder muitos hectares ali de cana que não vai brotar mais. Ele não tá nem um pouco interessado, né? Então, é por isso que ele põe gente pra fazer, porque a pessoa vai cortar lá, bem lá de baixo, entendeu? Então, qual seria a solução? Acabar com essas áreas numa cidade como Piracicaba, entendeu? Piracicaba não tem um terreno, como é que chama assim, uma geografia, né, pra plantar cana, tá errado o lugar, entendeu? Tem que ser um lugar plano pra plantar cana, porque aí a máquina consegue fazer tudo sozinha. E uma coisa interessante sobre a plantação de cana, você sabe que, me corrija se eu estiver errado, Aninha, foi uma informação que eu ouvi uma vez, que você planta cana 7 anos seguidos, 6 anos seguidos, no 7º ano você tem que deixar a terra descansando, porque ela não vai mais dar cana. E isso é interessante porque no Velho Testamento já existia essa lei, né, que a terra tinha que descansar no 7º ano, assim como o Senhor descansou, e é uma coisa comprovada hoje, né, pela prática mesmo. Eu não sei, eu não tenho conhecimento da cultura da cana disso, mas é legal, porque eu sei que em outras culturas isso também acontece. Paulinho, o que acontece por aqui é rotatividade de cultura. Sim. É obrigado a fazer a rotatividade de cultura. Então, de tempos em tempos, por exemplo, vai plantar feijão, vai plantar outra coisa, e são coisas específicas, não pode ser qualquer coisa, porque senão desgasta muito a terra. Eu não vejo área aqui sem plantar, não. O pessoal planta mesmo, mas faz essa rotatividade de cultura. Então é assim. Que é obrigatório fazer. Eu trabalhei já em usina, faz um bom tempo já que eu trabalhei na usina aqui da cidade. Eu trabalhava na parte de informática lá, e às vezes eu acabava fazendo um contrato, trabalhando nessas partes todas aí, e via nos contratos que tinha isso, há tanto tempo,
Eles contratavam, por exemplo, a terra, arrendavam a terra por 5 ou 6 anos e depois a pessoa tinha que fazer a rotatividade, depois eles renovavam, tinha algumas coisas desse tipo. Mas hoje com a genética, eles estão produzindo, eu já vi, tem umas canas agora que eles estão produzindo, que sem brincadeira, você coloca essa cana perto de uma cana normal, a cana normal fica até com vergonha, porque ela dá umas 2 ou 3 vezes a espessura da cana. Ela já vem serrilhada? Ela não tem folha. Não, serrilhada pra gente ir cortando os gominhos. Não precisa de facão, mas... Tem melancia sem semente, ué. Tem que ter alguma utilidade. Você só vai destacando os gominhos da cana, né? Não precisa nem de facão. Uma boa ideia, hein? Quem estiver ouvindo aí, quiser fazer... Ó. Cúmulo da folga. Eu sei que a Aninha tem um estudo sobre isso, até uma palestra, sobre carbono zero. Como que é o seu título, hein? Então, na verdade, tem gente que fala que é free carbon, né? Usa um tema em inglês só pra ficar mais bonitinho. Mas o nome correto é neutralização de carbono. Tá, e o que é essa coisa? O carbono, o CO2, na verdade, ele ele existe no ambiente aí e é gerado por várias fontes, né? E a gente sabe da contribuição dele para os gases, ele é um dos gases do efeito estufa, então da contribuição dele para o aquecimento global. E essa campanha, esse projeto, na verdade, né, de neutralização do carbono, visa absorver esse carbono que está sendo gerado por alguma forma poluente com plantação de mudas, reflorestamento, cuidar de áreas de reserva, essas coisas. Porque na fotossíntese, o que a planta faz? Ela usa esse CO2 para produzir matéria para ela. Esse CO2 então vai fazer parte da própria biomassa da planta, né? Vai ser gerado glicose e vai ser parte da planta. Então é uma forma de retirar o CO2 do ambiente. E isso é chamado de neutralização do carbono. Que tem sido uma iniciativa aí super fácil, né? Esse projeto até que o Paulinho citou. A gente faz um evento aqui em Campinas toda sexta-feira com a juventude e as pessoas vão de carro e isso gera poluição. No evento tem cantina, então gera lixo, é poluição também, né? E a gente tá com um projeto de calcular toda essa tonelada de CO2 gerada. Existe um site, depois eu passo o endereço para vocês, que faz esse cálculo e aí eu consigo calcular o tanto de mudas que eu preciso plantar para absorver esse CO2, né? E nesse evento a gente vai distribuir essas mudas para as pessoas plantarem, né? É lógico que não é uma solução, ninguém vai salvar o mundo com isso, mas é uma ótima forma, né, prazerosa assim de contribuir para a consciência ecológica. Então, e o site, que quem quiser saber mais sobre neutralização de carbono é www.carbononeutro.com.br. Existem vários sites sobre isso, né? Mas esse site é bem fácil, assim, não é para leigo mesmo, é bem bacana. E se você for com carro a álcool, você já está colaborando, então? Está colaborando. Legal. Tô fazendo minha parte. Uma coisa que fica, assim, bem intrigante é por que nós não utilizamos fontes alternativas de energia de uma forma mais abundante. Oxigênio, por exemplo. Sim, eu tenho a resposta pra essa pergunta. Diga, vamos ver se é a mesma vamos ver se nós chegamos à mesma conclusão. Porque é uma máfia. A indústria de combustível é uma máfia, entendeu? Quem que vai acabar com o tal de Petrobras para vender equipamento de energia eólica? Ninguém vai fazer isso. Então... por que você acha que praticamente acabou a linha férrea do Brasil? Né? Porque é um transporte muito mais barato, muito menos poluente, porque é uma locomotiva puxando, sei lá, 30 caminhões, mas não existe mais. A indústria automobilística, a indústria petrolífera acabou com isso. Sufoca, né? Essas pequenas iniciativas focadas por dinheiro. É verdade, é tudo um jogo de interesse, né? Não adianta. Eu vi esses dias pra trás até foi um e-mail que eu recebi de um motor movido a ar comprimido. Não sei se alguém recebeu esse e-mail. Foi inventado por um brasileiro e ele funciona a ar comprimido. Você vai e abastece ele de ar comprimido e ele mesmo se alimenta. 75% do que ele precisa, ele se realimenta. Quer dizer, pode não ter o desempenho de uma Ferrari, mas você se locomove com ar. Né? Já pensou isso? Você se locomove com... Deve fazer um barulhão, hein? Imagina! Um compressor de ar. Pra fazer inalação em aparelho movido a ar comprimido, faz... Imagina o carro. Uma Mitsubishi com ar comprimido deve parecer um Fusca. Né? É verdade, você resolve o problema da poluição do ar e piora a poluição sonora, né? Você pensou? São Paulo,
Lá na Paulista, todo mundo, motor de ar comprimido, parado no semáforo. Vai tremer os prédios. Mas são soluções que são viáveis. Você tem aí motor a hidrogênio, que na verdade o hidrogênio ele não é combustível, ele é explosivo. Então pouco hidrogênio consegue mover um motor assim, com muita eficiência. E se você fizer aquela experiência que a gente aprende na escola, fazer com ciência, que você coloca, acho que é um pouquinho de, não sei se é de base ou de ácido na água, e você liga uma bateria, coloca os fiozinhos num tubo de ensaio, ele começa a separar o hidrogênio do oxigênio. Legal. Fui fundo, fui longe, né? Esquenta pra caramba, cara, você colocar ácido na água. E é combustível. Na verdade ele é explosivo, mas ele se torna combustível. E o final da explosão é água. Poluição zero. Esse motor ele funciona e gera água. Poluição zero. Água potável ainda. Destilada, pura. É água destilada, porque é purinha. Resolve dois problemas de uma vez, né? Sabe, você tem muitas iniciativas. E a Petrobras, você estava falando da Petrobras aí, Aninha? A Petrobras está investindo em energia eólica, está investindo em energia solar. Eu, sinceramente, eu posso estar enganado, mas eu acho que isso é só propaganda, sabe? Para ela... Ou então eles estão sabotando. Ou então estão fazendo o seguinte, ó, eu tô mostrando que eu tô aqui, porque eu tô vendendo lá minha gasolina e meu óleo diesel que polui pra caramba, só que eu não tô mostrando isso, eu tô mostrando aqui que eu tô preocupado nisso. E de alguma forma ela vai ter tecnologia, porque quando o petróleo acabar, porque isso vai acabar, ela vai ter como ter outras fontes e vai dominar a tecnologia. Mas hoje, é o que você falou, você pega aí, é uma máfia mesmo. O que também acontece, assim, eu não sou totalmente contra a Petrobras, mas fora muito dinheiro que rola, quando eu estava fazendo mestrado, o que a gente via é que eles financiam também muitas pesquisas nessa área de biocombustível e tal, né? Eu não sei qual a intenção, né? Porque hoje em dia, cuidar do ambiente virou o seu outdoor, assim, né? A empresa que cuida do ambiente parece que é mais bonita, né? Assim. E a Petrobras tem investido nessa área também, né? E quando investe em pesquisa, num país como o Brasil, então eu fico meio assim de pé atrás de falar mal, assim, mas que eu citei a Petrobras porque é uma empresa gigantesca, né, e que polui muito pelo produto que gera, né, mas eles também, eu sei também que eles têm investido bastante em pesquisa em áreas de combustíveis alternativos, assim. Mas é uma questão, é o que a gente estava falando no começo do podcast, uma questão financeira. Porque é um conceito simples. Empresa existe para dar lucro. Então, se isso de alguma forma der lucro, vai fazer. Se não der, não vão estar nem aí, não vão estar preocupados. Eu ouvi seus tapinhas. Você ouviu, né? Tá nem aí. Se não der, tem. Bom, gente, vamos terminar então dando algumas dicas práticas que cada um de nós, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, consegue fazer, né? Eu tenho uma dica. Eu sempre me preocupava toda vez. Aqui em casa, agora a gente diminuiu, mas a gente fazia muita fritura, sabe? Fritar nuggets. Quando a mistura tá toda congelada, daí eu falo, e agora, o que eu vou fazer? Só sobra o nuggets. Frita nuggets. Isso quando já acabou o macarrão, né? Então, aí a gente faz assim, eu e o Paulinho, a gente pega o óleo da fritura e vai colocando na garrafa de 2 litros. Aí a dona Romana, a mulher que... Olha, já você falou da dona Romana no podcast, né? Aí a dona Romana que me ajuda aqui em casa, ela leva a garrafa cheia de óleo utilizado, porque a filha dela faz parte de um projeto ecológico que eles produzem sabão. Legal. E aí eles doam sabão pra comunidade. Daí a gente sempre junta esse óleo, assim. E eu sentia uma dor muito grande no meu coração quando eu jogava na pia o óleo. Porque eu falava, vai saber onde ele vai parar, né? Vai que tá sujando os lençóis freáticos. Então essa é uma dica boa. Se você não tem a dona Romana na sua casa, guarda esse óleo e, se eu não me engano, o Grupo Pão de Açúcar tá recolhendo o óleo também. Ai, que legal. Mas assim, de qualquer forma, guarde o óleo na sua casa, entre no Google e vê quem pode pegar esse óleo pra fazer alguma coisa. Esses dias eu vi na rádio um site que era pra gente pesquisar onde era o ponto de coleta de óleo de cozinha usado mais perto de casa. Mas eu não lembro. Alguém sabe? Eu não sei isso não. Eu sei que o Banco Real tá coletando pilhas. Isso também é muito legal, né? Porque pilha tem metal pesado e é legal. Não é um lixo que você gera em muita quantidade, então você vai no banco mesmo e já leva suas pilhas, né? E isso eu achei bacana. Bom, eu vou pesquisar esse site, eu coloco o link no post desse podcast. Uma dica que eu tenho aqui é com relação a copo plástico.
Sabe? A gente tem costume, assim, lá onde eu trabalho, eu até preciso de fazer isso também que eu vou falar, né? Preciso dar testemunho do que eu tô falando, então eu preciso de mudar. É que não tem outro copo lá, mas você vai lá, você consome um copo, você toma um copo de água, joga o copinho fora. Toma outro copo de água em outro copinho e joga fora. Claro que é descartável, você vai jogar fora. Mas, vai uns 5, 6 copos por dia, né? Sim, pelo menos. A USP, ela tem um projeto muito interessante, que é o seguinte: se você não levar sua caneca, você não bebe água na USP. Porque eles não dão copo lá. Não existe copo. Aqui em Ribeirão Preto, cidade do Marcos. Do efeito estufa. Do Marcos. Do efeito estufa. Tem USP lá e é muito engraçado você ver os pontos de ônibus, os estudantes tá com a mochila e a canequinha amarrada. Eu já vi também. Eu tenho essa canequinha, galera. Eu tenho essa canequinha. Que legal, isso é muito legal. Piracicaba também, né? É USP, né? Piracicaba também tem USP. Verdade. Cara, que legal. Tem umas coisas tão pequenas, né, que a gente pode fazer. A coleta seletiva é outra. Fica de olho no seu bairro se não tem. Às vezes tem uma pracinha perto do seu bairro que tem os lixos lá, né? Os latões de lixo de cores diferentes. Coloca lá no lugar certo. Isso é uma iniciativa própria. Aqui de casa, a gente recicla a lixa, esse trabalho de formiguinha mesmo que você falou. Mas desde que a gente começou a fazer esse projeto com os jovens aqui de Campinas, da associação, né, eu vi que é um negócio tão fácil de levar para os outros, inclusive levar para as nossas igrejas, sabe? Assim, não precisa ser biólogo, não precisa ter formação acadêmica, nada para isso, né? Você pode entrar em qualquer dos sites aí que a gente falou e levar essa consciência para as pessoas que, até, já que a gente está encerrando o podcast, dizer isso, entendeu? Que o cristão tem muito a ver com as coisas desse mundo, sim. A gente não faz parte, às vezes a pessoa fala que tem aquele texto que é pra gente se livrar do mundo, mas é do sistema do mundo, o texto tá dizendo ali, né? Do mundo enquanto ambiente, enquanto as pessoas, é nossa responsabilidade cuidar, né? Senão Deus tinha colocado a gente em Marte, não nesse mundo, né? Então é nossa responsabilidade, eu acho que levar, a minha dica é essa, sabe? Levar pro seu grupo de jovens, fazer projetos assim, que eu me envolvi nessa e tô adorando, assim, independente de ser da área ou não, tem outras pessoas que não são da área, porque gera frutos mesmo, as pessoas começam a mudar a cabeça, né? Porque é um negócio bonitinho, que chama atenção, então acaba tendo um bom resultado. Legal, gente. Muito obrigado por participarem. Se alguém tiver uma última colocação aí, senão a gente vai encerrando. Galvão, filma eu tô no podcast. Essa minha risada escandalosa.